Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje eu vou resolver algumas questões que a gente passou aí para vocês na última aula. Nós vamos resolver as questões aqui do livro digital e do livro físico. Se vocês acompanharem aqui no meu mural da última aula, eu postei aqui para vocês que eram para ser feitas as atividades da página 72 até a página 75 no livro físico. E quem tiver o livro digital, o código está aqui. Tá? É só você copiar esse código que está aqui, ó, que eu estou circulando, e colar lá na página do livro digital. Ok? Então nós vamos fazer aqui a correção das atividades da página 72 até a página 75. Não vai dar para a gente acompanhar todos os exercícios. A gente vai resolver alguns, aqueles que são mais relevantes, né? Que tem a ver mais com o que a gente trabalhou aí nas últimas aulas. Então, conhecimento em ação. Primeira questão. O que são e como se formam as geadas? Então vamos fazer uma leitura pequena aqui. Aqui é importante que vocês dominem, né, a leitura, que vocês tirem aquilo que é básico dessa leitura para responder uma determinada questão. Tá? Geada é um fenômeno da natureza que ocorre quando se formam camadas finas de gelo sobre as plantas ou outras superfícies lisas, como vidros de janelas. Os períodos mais comuns de ocorrência são o inverno ou o outono, quando as temperaturas estão mais baixas. Mas as geadas também podem acontecer em outras épocas do ano, como a passagem de frentes frias ou de massas de ar polar. Basicamente, a geada é um orvalho congelado, conta o professor Augusto José Pereira Filho, que ministra disciplinas da área de hidrometeorologia no Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Agronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Ok? Bom, então, a questão está te contando como que é formada uma geada, né? Então, você tem ali vapores de água na atmosfera e, devido ao abaixamento da temperatura ambiente, aqueles vapores de água, eles condensam-se e, ao se condensarem nessas folhas, acabam transformando-se em sólidos, em cristais de gelo, né? Então, isso é a geada. Em relação ao fenômeno descrito, é possível afirmar que... Então, a resposta correta aqui ela está aqui em cima, ó, na letra D. Na letra E, desculpe. A geada é um fenômeno que ocorre pela solidificação do orvalho em virtude do abaixamento da temperatura e consequente perda de calor. Então, aquilo que eu falei. Então, você vai ter vapores de água na atmosfera. Ao abaixar a temperatura... Então lembra que vapores de água, quando são resfriados, né, eles transformam-se em líquido. E como a temperatura está mais baixa ainda, a tendência desses líquidos é converterem-se em gelo, que é o processo de solidificação. Então a gente tem dois processos aí. Nós temos a condensação, perfeito? E depois a gente tem a solidificação. Ok? Aqui de novo, né, está falando sobre a formação das geadas, certo? Aqui nessa... Questão 2, a gente vai ter como principal resposta, vamos só ler aqui então, acompanha novamente. Ó. O que são e como se formam as geadas? No Brasil, as geadas atingem as regiões sul e sudeste do país, porque são regiões mais frias, né, na época do inverno. E não são bem recebidas pelos agricultores, por causa do estrago que provocam nas plantações. Quando ocorre a geada, a água presente dentro das plantas também congela, destruindo a estrutura da célula, ou seja, queimando-a, explica o professor. Ele conta que o café, por exemplo, é extremamente sensível a geadas e tem até a sua raiz destruída. Para proteger as plantações, muitos agricultores colocam fogo em pneus para formar nuvens de fumaça que impeçam o resfriamento da superfície. Então, lembra que a situação está o seguinte, está frio pra caramba, né? É um período de frio, então os vapores de água da atmosfera, eles condensam sobre essas folhas, sobre esses cafezais, e a tendência desta água é converter-se em gelo, né? Até a água que está dentro da estrutura, dentro da própria planta, também solidifica. Então, pode matar esse vegetal. Então, para minimizar isso daí, o que eles fazem? Eles colocam fogo em pneus, esses pneus, então, eles vão liberar grande quantidade de calor e a temperatura do ambiente ela pode elevar um pouco, né? Então, é uma maneira de
fazer um paliativo aí para não ter tantas perdas com relação ao prejuízo ali na lavoura, né? Então, por meio dos dados presentes no texto, qual é a alternativa que expressa a explicação da atitude tomada pelos agricultores em época de geadas? Então, a resposta aqui, pessoal. Com o ar quente da queima dos pneus, a transformação do vapor de água em orvalho é possível, e a possível formação da geada por solidificação é dificultada. Então, quer dizer, o ar quente ele vai evitar que esse vapor de água condense, né, nessas plantas, transformando em gelo, caso solidificação, né? Então, vai ser dificultado. Então, a resposta aqui é a letra A, ok? Questão 3. Analise as duas imagens a seguir para responder as questões, né? As seguintes questões. Então, aqui a gente tem, na letra A, tem um ambiente desértico, e na letra B a gente tem um trecho aqui de uma floresta tropical. Deve ser a Amazônia aqui, né? Aqui, ó, floresta amazônica. Então, deserto do Saara, letra A, e letra B, floresta amazônica. Então, a gente precisa de fazer aqui uma interpretação com relação à climatologia, com relação à temperatura desses locais, com relação ao ciclo de água desses locais. Então, a gente tem que fazer uma ligação junto com alguns aspectos geográficos, né? Considerando esses dois locais, deixa eu abaixar aqui minha tela um pouco para ler. Considerando esses dois locais extremamente diferentes, qual das alternativas a seguir expõe o local que exibe mais vapor de água e a justificativa para a ocorrência do processo? Então, aqui a gente vai ter, ó, na letra C, a justificativa, né? Na floresta amazônica é o lugar que a gente exibe mais vapor de água, né? Por causa da vegetação, obviamente. Pois nesse local, a evaporação das águas dos rios e a transpiração das vegetações elevam a umidade do ar. Então, nesse caso aqui, o aluno ele tem que reconhecer, ele tem que conhecer um pouco esses biomas e como que é o ciclo de água desses locais. Então, a gente faz aí uma parceria um pouco com a biologia, né, quando se estuda biomas, e um pouco com a geografia também. Beleza? Esta questão aqui, ela está aí na página 73 do livro, tá? E ela fala um pouquinho sobre alguns fenômenos físicos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente está colocando, colocar roupa no varal para secar. Lavar as mãos e, na ausência de toalha para secá-las, costuma-se balançar as mãos para que elas se sequem. Então, é muito comum a gente lavar a mão está úmida, e a gente balançar a mão para ela secar, né? E aqui no 3, usar um secador para enxugar os cabelos quando eles estão molhados. Geralmente esses secadores aqui têm uma temperatura um pouco alta. Os 3 procedimentos retratados estão relacionados à secagem de roupas, das mãos e dos cabelos. Qual das alternativas apresenta o processo ocorrido com a água nesses casos? E os fatores que mais cooperam para a ocorrência dessa transformação? Então, aqui no caso da roupa que secando no varal, a gente vai ter uma evaporação, né? Ó, entre esses 5 itens aqui, cabe mais a evaporação. Então, a gente está concorrendo aqui com a vaporização ou a evaporação. Lembra que toda evaporação é uma vaporização, né? Aqui eu estou secando as minhas mãos. Se eu estou secando as minhas mãos, eu estou usando o vento. Então, é uma ventilação, né? E se eu estou utilizando aqui um secador em alta temperatura, aqui, ó, temperatura, é o calor que eu estou utilizando para poder transformar essa água, né, esse que estava na forma líquida, na forma vapor. Beleza? Ok. Então vamos passar mais. Eu vou resolver aqui a questão de número 6, tá? Com relação ao gelo seco. Novamente, a gente tem um texto, geralmente as questões que são apresentadas para vocês no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, várias questões têm textos muito grandes, então a gente tem que ter essa habilidade de leitura e interpretação para saber o que está sendo perguntado. Então, é típica questão que apresenta-se no Enem, então essa questão 6 aí. Como fazer gelo seco? Para fazer gelo seco, é necessário extrair o CO2 de outros locais. Apesar de ele estar presente no ar, os fabricantes conseguem obtê-lo durante a produção da amônia, por exemplo.
o que expele CO2 e este é puxado por uma chaminé para dentro de um tanque especial, para ser resfriado e mantido a determinadas temperaturas e pressão. O gelo seco pode ser transportado em caixas de isopor, tambores ou contêineres. E como evapora em temperatura ambiente, deve ser bem acondicionado. No processo de produção e acondicionamento de gelo seco descrito, ocorreu um erro conceitual. Qual das alternativas a seguir expõe corretamente a explicação e por quê? Então aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Vamos ver as alternativas. O gelo seco não precisa ser colocado em caixa de isopor, pois o calor pouco afeta a mudança do estado sólido para o gasoso. Tá? Então, nesse caso aqui, qual das alternativas a seguir expõe corretamente a explicação? A gente quer uma explicação correta. Tá? Então, por que, voltando aqui à pergunta, no processo de produção e acondicionamento de gelo seco descrito ocorreu um erro conceitual? Qual das alternativas a seguir expõe corretamente? Então, qual a questão correta? Aqui vai ser a letra B. Ó. O gelo seco sofre uma sublimação, passando do sólido para o gasoso em temperatura ambiente. Então, quando você tem aquelas pedras de gelo seco, lembra que ele transforma-se em fumaça imediatamente, né? Qual que é o nome da passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso ou vapor, sem passar pela fase líquida? Então, o nome é sublimação, beleza? É o que acontece com aquele exemplo que eu dei para vocês da naftalina. Ok? E para fechar aqui a nossa questão, a gente vai resolver... eu vou lá na última questão aqui. Ó. Na questão 9. Certa vez um grupo de escoteiros preparou uma aventura numa ilha pouco frequentada, tá? Onde passaria o final de semana prolongado. Cada um ficou responsável por uma atividade e chegando lá, empolgado com as belas ondas e a magnífica paisagem, o cozinheiro derrubou na areia da praia um pouco de sal que havia levado. Enquanto ainda lamentava o acidente, um colega ainda mais desajeitado pisoteou no sol, dificultando ainda mais essa coleta. Eu quero saber, na letra A, considerando seus conhecimentos sobre métodos de separação, o que faria para ajudar esse escoteiro? E se o problema fosse falta de água para beber, que atitude você tomaria? Então, é muito simples, gente. Aqui a gente vai ter que colocar, basicamente, água nessa solução, e logo em seguida que você colocar essa água nessa solução, a gente dilui o sal. Esse sal diluído na água, depois eu posso filtrar para tirar a minha areia, e logo em seguida, depois de eu ter feito essa filtração e ter separado a areia, eu vou submeter essa água a um aquecimento para essa água evaporar e sobrar apenas os cristais. Agora, se eu quiser beber essa água, o que eu posso fazer com essa água salgada? Eu posso colocar num destilador. E na destilação, então, eu obtenho a água e eu obtenho o sal também. Ok? Então, aí nós resolvemos todas essas questões aí. E se tiver mais algum problema, é só vocês acessarem aqui, ó, esta parte do livro ou acessarem as respostas aqui nesse íconezinho, ó. Ele vai te dar a resposta direitinho dessa questão. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos estudar.